Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Aqui, irmã Ângela, missionária, glória a Deus, aleluias, pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, amém? E na noite de hoje, eu irei começar uma campanha que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E o tema da campanha é Deus me fará justiça. Porque Deus, Ele é justo. Muitas vezes queremos a justiça aqui do homem, mas ela não chega. Mas a de Deus, no tempo dele, e no tempo oportuno, aleluia, ela se faz. Quando nós entregamos, confiamos, e dizemos, declaramos: Senhor, eu entrego esta causa nas tuas mãos. Porque Davi aqui, e a campanha que eu vou estar iniciando é no livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15. No versículo 15 vem dizer: O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Esse versículo aqui, aleluia, glórias a Deus, é Davi declarando. Porque a partir do momento que Davi, ele foi escolhido por Deus e ungido para ser o novo rei no lugar de Saul. No começo, Saul até tinha como um filho e gostava muito dele. Mas só que Saul, ele já tinha se afastado da vontade que Deus tinha para com a vida dele. Porque Deus levantou um rei porque o povo pedia, né, a Deus que colocassem pessoas para cuidar, ajudar eles. E aí Deus, que até então Deus levantava juízes, pessoas que se levantavam e defendiam, ajudavam aquele povo a se livrar dos seus inimigos. Mas chegou um tempo que os homens começaram a pedir alguém que governasse com eles, comandasse. E Deus levanta Saul. Só que Saul, aleluia, glórias a Deus, teve um momento que ele começou a desobedecer. Deus, quando os soldados iam para a batalha, ele dava ordens. E uma das ordens que Deus deu, que Saul não cumpriu, é que não poderia, aleluia, glórias a Deus, pegar nada daquele povo. E não era para deixar o rei vivo. Aí você vai dizer, missionária, irmã Ângela, mas Deus, muitas pessoas falam, mas Deus é um homem sanguíneo, é um Deus, que Deus é esse que mata, que isso, que aquilo. Aquele povo que Deus dava essa ordem para o povo dele, o povo escolhido, separado. É porque se eles pegassem o que pertencia daquele povo,
quando Deus dizia não pegue, é porque tinha um motivo. E um desses motivos que ele dizia, não deixe ninguém vivo, porque aquele povo tinha práticas de adorar outros deuses. E aquilo já estava arraigado dentro deles. E dificilmente, se trouxesse aquele povo, ou difícil não, toda certeza, se trouxesse aquele povo para colocar no meio do povo de Deus, ia começar a desviar o povo a fazer isso também. E essa não era a vontade de Deus. Mas quando alguém se arrependia de fazer aquilo e começava a querer esse Deus, que é o Deus acima de todas as coisas, ele não dizia não. O exemplo é Raabe, uma prostituta, que defendeu os espias, mas eu creio, a palavra não diz, mas eu creio que Deus, Josué não deixou com que Raabe fosse, porque Deus viu que Raabe, aleluia, glórias a Deus, também começou a ver Deus também como único Deus. Porque naquela terra, aleluia, glórias a Deus, se vocês não sabem, eles serviam outros deuses e até pegavam as crianças para entregar em sacrifício. Foi assim com um dos irmãos de Raabe. Eu creio que aí ela começa a se questionar. Mas que deuses são esses que nos defendem e que temos que oferecer às crianças para eles continuarem nos defendendo. Mas Deus só diz, deixe as práticas velhas. Se afaste do pecado e de certas práticas que não provém dele, de Deus. Porque lá no tempo de Moisés existia sacrifícios ainda, porque o povo pecava muito. Mas a partir do momento que aquele povo se desviou, o povo de Deus escolhido, o povo de Israel, começou fazer isso de outra maneira, a não ser da maneira que se agradava a Deus, ele aboliu isso também. Porque também era fácil, eu ia lá, pecava, ia lá, entregava um animal e pagava o meu pecado. E o povo continuava pecando e errando, aleluia, glórias a Deus. Mas voltando ao tema da campanha, aleluia, glórias a Deus, Deus me fará justiça. Depois que Saul se afastou da vontade de Deus, começou a desobedecer, o inimigo começou a atormentar ele. E uma certa vez alguém chegou para o rei e disse que tinha um menino que tocava harpa, aleluia, glórias a Deus. E aí pega aquele menino e traz, começa a conviver com Saul, que é Davi. E aí o rei Saul também começa a ver ele como filho. Mas quando Davi, ele começa a se destacar, e as pessoas também começam a dizer, né, que Davi reinaria no lugar de Saul. Não só reinaria, mas ia tomar o governo, o poder da mão de Saul. Saul, aleluia, glórias a Deus, ele fica mais enfurecido ainda. E começa a tentar contra a vida de Davi. Davi nunca quis
usurpar o trono e o poder de Saul. Simplesmente ele deixou de ser o escolhido de Deus para governar aquele povo e continuar sendo o rei. E agora seria Davi. Mas eu creio que Saul, ali, por aquele espírito atormentando ele, mesmo começava a achar que Davi poderia até matá-lo para ser o rei. Mas não era dessa forma. Davi não queria fazer isso. E aí Saul começa a tentar contra a vida de Davi. Davi até então achava que não era, mas chegou um momento que Saul pega a sua lança e lança contra Davi. E aí ele percebeu que Saul queria matá-lo. E até o próprio filho de Saul, Jonatã. E Jonatã diz a Davi: foge, que meu pai quer te matar. E Davi, ele foge para as cavernas de Adulão, aleluia, glórias a Deus. E ali passa tempos. Mas Saul continua o perseguindo. Às vezes tem pessoas que se levantam, aleluia, glórias a Deus, contra as nossas vidas, que às vezes nos perguntamos por que essas pessoas se levantam. Eu creio que Davi ali se perguntava. Mas eu quero te dizer, aleluia, glórias a Deus, que pessoas às vezes se levantam usado pelo inimigo, às vezes por inveja, e outras vezes porque a treva e a luz não tem como se dar. E eu creio que foi isso que começou a acontecer. Porque Davi era luz e Saul começou a ser trevas. Começou a cada dia se afastar da vontade do Senhor. Achar que ele podia, era ele que fazia, porque foi o próprio Deus que o escolheu e tinha o colocado como rei. E ele se esqueceu disso. Nunca se esqueça, aleluia, glórias a Deus, que você só respira porque Deus permite o ar para você respirar. Muitas vezes não nos damos conta disso. Achamos que tudo somos nós que fazemos, às vezes quando conseguimos as coisas, que é pelo nosso esforço. Você até tem que fazer a sua parte, mas Deus também ele faz a parte dele. Ele abre a porta para você. Ele lhe permite ter saúde. E assim, Saul começa a perseguir Davi. E Davi foge às cavernas de Adulão. Mas chegou um momento que Saul vai atrás de Davi, porque o povo daquela região chega para Saul e diz que Davi estava lá. E ele pegava os seus homens, seu exército e ia atrás de Davi, literalmente para matá-lo, para tirar a vida dele. E aí o próprio filho de Saul, Jonatã, diz para Davi sair daquela região. E Davi com seus homens, porque ali naquele momento Davi já tinha homens com ele também. Ele vai o território dos filisteus, que era o inimigo deles, do povo de Israel. Mas até então, naquele momento, foi o único lugar que Davi achou seguro para estar, que Saul não iria atrás dele. E mesmo assim, Saul continuou indo atrás de Davi, tentando tirar a vida dele. E por 2 vezes, Davi, ele tem a oportunidade
um dos homens dele diz: hoje o Senhor te entrega o teu inimigo nas tuas mãos. Mas mesmo assim, Davi, ele continua na sinceridade e na fidelidade com Deus e diz que não iria ser a mão dele que ia derramar o sangue de Saul. Por 2 vezes. E aí na última, quando Davi pega vai lá onde Saul está dormindo com seus soldados na madrugada, e pega a lança e uma botija de água, que eles quando saíam assim era coisa de couro que chama botijas. E aí um dia Davi, quando volta no outro dia de longe, diz: isso aqui, essa lança e essa botija não é de Saul? Um soldado, um criado de Saul. Aí ele diz: é. Aí ele diz que teve outra vez com Saul nas suas mãos, mas não tirou a vida dele. E aí, por um momento, Saul fica lúcido e diz: meu filho, tu é mais justo do que eu. Né? O próprio Saul reconhece. Porque se fosse ele tiraria a vida de Davi. Mas Davi, aleluia, preferiu confiar no Deus que o escolheu e no Deus que ele servia. E aí chega e declara, aleluia, glórias a Deus, a Saul: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e virá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E aí no versículo 16 vem dizer: e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi. Ele se lembrou que Davi era aquele menino que tocava harpa e que ele tinha no começo como se fosse um filho. Então Saul levantou a sua voz e chorou. No momento de lucidez, ele chorou e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com o bem, e eu te recompensei com o mal. Ele mesmo reconheceu que estava tentando fazer o mal contra a vida de Davi. E, no entanto, Davi nunca quis o mal dele. Mas depois que passa essa parte, aleluia, nos capítulos seguintes, Davi lá com o rei dos filisteus, ele parte para a guerra contra o povo de Israel e contra Saul. Mas Deus não permitiu que ele fosse. Quando os príncipes daquele rei vê Davi no meio, disse que ele não iria. Que ele não iria porque na batalha ele e os seus homens poderiam se virar contra eles. E eu creio que ali foi a mão de Deus, mais uma vez. E Davi tem que voltar. Porque os príncipes diz ao rei que não era para Davi com eles. E ali Davi volta. Quando Davi volta, que chega onde ele morava, tinham saqueado, roubado as mulheres, os filhos, e aí Davi vai atrás. Mas antes disso, ele pergunta a Deus
se era da vontade que Deus fosse e se Deus, aleluia, ia dar vitória a ele. Nós também temos que, quando formos fazer, seja lá o que for, orar a Deus antes, colocar nas mãos dele, para que tudo vá bem. E assim Davi fez e tudo foi bem, e ele teve vitória. Porque achamos que temos vitória meramente pelas nossas possibilidades. Mas não é isso. A verdade é que Deus é o tanto um Deus justo que Ele manda a chuva para o justo e para o pecador. Se Deus não fosse um justo juiz, Ele só mandaria a chuva para os bons. Mas Ele manda para todos. Ele abençoa a todos. Então temos que entender que tudo é a mão de Deus que move. Mas também temos que entender o que Deus tem para nós. Que quando nós entendemos e obedecemos, somos mais abençoados e mais vitoriosos. Porque às vezes eu tenho vontades, sonhos, mas não são os sonhos de Deus para a tua vida e nem os planos. Porque os planos do Senhor, quando vêm até nós e começamos a viver a vontade e os planos dele, entendemos que ele tem razão, que os planos dele é sempre melhor do que os nossos. Eu tiro por mim, porque eu tinha tantos planos, eu queria fazer tantas coisas. Nunca me imaginei nem sonhei virar missionária, mas esse é o chamado que Deus tem para com a minha vida e eu tenho obedecido. E vejo quando faço, aleluia, glórias a Deus, que eu nasci para fazer o que eu faço hoje, na vontade de Deus, o que Ele tem para mim. Porque a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. A vontade dele é perfeita para as nossas vidas. Talvez até agora muitas coisas não vem dando certo porque você não está na vontade de Deus. Você não está fazendo o que você nasceu para fazer. Se você nasceu para ser um médico e cuidar de vidas, aleluia, e você está sendo um professor, você não está sendo um bom professor, porque você não nasceu para ser um professor. Você pode até se esforçar, mas você não consegue se realizar nem estar feliz totalmente fazendo aquilo. Porque quando fazemos o que nascemos para fazer, tudo se encaixa, tudo dá certo. E mesmo que venha dificuldades e luta, isso nos traz satisfação, alegria. E ali em tudo, Davi perguntava a Deus e obedecia. E nos capítulos seguintes, Saul, aleluias, se desviou mais ainda dos caminhos do Senhor, querendo saber, porque ele tinha que ir à peleja contra os filisteus, mas ele queria saber também se iria ter vitória. Muitas vezes queremos saber coisas, mas vamos pelos meios errados, não vamos pelos meios de Deus. Procuramos de outra forma. Foi assim que Saul fez. Porque Deus não falava mais com ele. Mas mesmo assim ele queria saber se ele ia ter vitória na guerra.
Mas quando ele vai procurar essa resposta, a vidente lá, e, levanta lá, faz a reza usada, chamando o espírito do profeta. Diz que já tinha dito a Saul que Deus não era mais com ele, que Deus o tinha rejeitado. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes, para conseguirmos o que queremos, vamos por meios que não é a vontade de Deus. E no capítulo seguinte, aleluia, glórias a Deus, Saul vai à peleja contra os seus adversários e morre ele e quase toda a sua casa. Que só escapa o filho de Jonatas e a mulher de Davi. Porque Saul se desviou dos caminhos do Senhor. Então não sei quem vai estar assistindo esse vídeo. Se você se desviou dos caminhos do Senhor, retorne. Retorne enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso. Você acha que se ele soubesse, é porque ele sabe todas as coisas. Que Saul ia se arrepender, ele não tinha levantado Davi no seu lugar. Porque Davi, aleluia, quando é rei, também chega um determinado momento que ele faz algo abominável aos olhos do Senhor, aleluias. Deus o perdoa, porque Davi literalmente, ele pede a Deus misericórdia e diz que tirasse tudo dele, aleluia, glórias a Deus. Qual é o homem que tem o poder nas mãos que vai chegar e dizer isso? Os homens de hoje pode até ter um ainda ou dois, mas poucos. Porque muitas vezes o poder muda não. Eu creio que já deve ter dentro da pessoa a tendência para aquilo. E ele chega perante o Senhor, o adore e diz: tire tudo, mas não tire a tua presença, aleluias. Mas Davi, ele pagou o preço pela desobediência e pelo pecado. Essa é a diferença, que Deus é um justo juiz. Ele não tirou o governo da mão de Davi, ele o perdoou, aleluia, glórias a Deus. Mas Davi pagou o preço pelo pecado e pela desobediência, aleluias. Que a espada não se afastou da casa dele. Há um preço pela desobediência e pelo pecado, aleluias. A consequência dos nossos atos tem consequência. Então Deus perdoa, mas as consequências vão vir, aleluias. Se você continuar e não se arrepender, fazer igual Saul, perder até a sua alma, aleluia, glórias a Deus. Porque Saul não se arrependeu, mesmo no final, mesmo com tudo que aconteceu. Mesmo às vezes pagando um preço. Aleluia, glórias a Deus. Mas vale a pena renunciar ao pecado e a certas práticas que não agradam ao Senhor.
Mas eu quero te dizer, aleluia, que você que confia no Senhor, que entrega os teus adversários que têm se levantado no teu caminho, nas mãos do Senhor, diz, eu entrego, Ele te fará justiça. Aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele te fará justiça. Aleluias. Saul, ele só colheu o que ele plantou. Você acha que Deus queria que ele se desviasse? Não queria. Deus, ele nos ama tanto que pegou o seu único filho para me dar vida e te dar vida e vida com abundância. Nós temos o direito de levantar as nossas mãos e dizer, eu te aceito, Jesus. Eu reconheço que tu pagou um preço, verteu o sangue lá na cruz para que eu tivesse o direito de me arrepender e deixar as práticas erradas. Aleluias. E ainda ganhar a vida eterna. Porque muitos vivem nesse mundo, aleluia, como se só fosse isso. Aqui é passageiro, eu canso de dizer, definitivo é depois daqui. Aleluia, glórias a Deus. Então que essa palavra venha tocar no teu coração. Eu gostaria que você desse seu like nesse vídeo, compartilhasse, se inscrevesse no canal, aleluia, deixasse nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou, se não gostou, pode deixar. Se esse vídeo falou o teu coração, se Deus te fez justiça, aleluia, glórias a Deus, deixe seu comentário. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.